Esse vai ser o modelo clássico e temido, o modelo pauzinho bolinha. Ele vai falar meio que a teoria, a gente vai aplicar as questões e eu vou fazer a questão do SAS que caiu sobre isso. E no Enem cai direto sobre isso. E vou te dar uma dica. Toda questão impossível que você vê, você lê e fala, nossa, como é que faz essa questão? É impossível fazer essa questão, é impossível achar a resposta disso. Porque é pra fazer por pauzinho bolinha. Vai por mim. Ó, esse é o modelo pauzinho bolinha. Isso é foda. Pauzinho bolinha, ó. Questão 8, ele quer saber o seguinte: a equação x mais y igual a 7 tem somente. Eu vou ler as alternativas. Ele deu uma equação x mais y igual a 7. Ele deu uma equação x mais y igual a 7. X mais y igual a 7. Aí ele tá falando, ele quer saber quantas soluções naturais existem. Então quer dizer que você não pode pegar número negativo, obviamente, né? Ele quer saber quantas soluções naturais você consegue fazer. Ele está colocando aqui pra gente todas as soluções naturais. De x, 2 números somados dão 7. Perceba aqui, existe a diferença entre o x e o y. Então, você vai ter que colocar 3 mais 4 e 4 mais 3, né? As duas soluções, elas têm que fazer parte da resposta. Então, se você listar na mão, você vai obter 8, é isso? Você vai obter 8 respostas. Aí você pensa assim, mas como é que eu faria esse exercício? Se fosse, sei lá, x mais y igual a 70, ou se fosse x mais y mais e igual a 70. E se você tivesse um número maior desse lado da igualdade, ou se você tivesse mais incógnitas, você ia listar todos os casos? Não, como é que a gente vai fazer? Esse é o famoso problema, que é o pauzinho bolinha. É difícil, mas a gente vai fazer uns 4 ou 5 na sequência, acho que dá pra entender. Beleza. Eu vou escolher uma das soluções, por exemplo, essa solução aqui, ó. Eu vou escolher essa solução 3 mais 4. Eu vou escolher uma das soluções, por exemplo, essa solução aqui, ó. Eu vou escolher essa solução 3 mais 4. Essa solução o x vale 3, o y vale 4. Eu vou colocar de uma maneira diferente como que essa resposta 3 do x, 4 do y pode ser apresentada. Então aqui no x, eu vou vir aqui no x, vou colocar 3 bolinhas do x. Vou colocar 3 bolinhas do x. Aí pro y, eu vou colocar 4 bolinhas do x. Então atenção nisso. Quando eu coloco 3 bolinhas do x, quer dizer que o x vale 3. Quando eu coloco 4 bolinhas do y, quer dizer que o y vale 4. É essa resposta aqui, ó. 3 do x, 4 do y. Só que aí você pensa, como é que eu vou separar as bolinhas? Eu vou deixar um espaço? Fica meio vago, né? Eu vou separar as 3 bolinhas do x das 4 bolinhas do y, vou separar por um pauzinho, daí o nome conhecido como pauzinho bolinha. Você vai colocar 3 bolinhas do x, 4 do y e o pauzinho. Quer dizer que o pauzinho separa quanto vale do x de quanto vale do y. Outra solução, aqui ó, outra solução. 5 e 2. Vou pegar essa solução aqui, ó, vou representar, você entender? 5 pro x, 2 pro y. Bom, se o x tem que ser 5, você tem que pôr 5 bolinhas pro x. O x tem que ser 5, esse exemplo aqui, ó, 5 pro x, 2 pro y. Então você coloca 5 bolinhas pro x e você coloca 2 pro y. Aí você pensa, como é que eu vou separar a resposta do x da resposta do y? Através do pauzinho. Então, o que a bolinha significa? A bolinha significa o valor do y. 2 bolinhas, o y quer dizer que o y é 2. O que o pauzinho significa? O pauzinho separa o valor do x do valor do y. Então, se você perceber bem aqui, ó, todas as soluções que o Dani listou, a gente consegue representar desse jeito. Você percebe que é como se fosse uma palavra. Vê se você consegue ver, ó. É como se fosse uma palavra de 1, 2, 3, 4, o pauzinho conta na permutação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, qualquer solução você pode fazer, é como se fosse uma palavra de 8 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quer dizer que é uma palavra de 8 letras com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 repetições. A gente acabou de fazer, como é que resolve o exercício? Quando você vai fazer uma permutação com repetição. Então, é uma palavra de 8 letras, 8 fatorial. Vou trocar de posição. Perceba aqui, ó. É como se eu tivesse pegado esse pauzinho aqui, ó, e arrastado ele um pouco para a direita. Toda vez que eu permuto um pauzinho de lugar com as bolinhas, eu gero uma solução nova. Então é permutação de 8, só que tem repetição. Quantas repetições? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São as repetições das bolinhas. Repetição de 7, essa conta ela vai dar 8, por isso que são 8 soluções. Então você consegue resolver esse exercício com x mais y igual a 200, você consegue fazer com x mais y mais c igual a qualquer resultado. Ok? Exercício 9, faz aqui embaixo, cabe, né? Esse foi o 8, né? Esse aqui foi o 8, vamos fazer o 9 aqui embaixo. Beleza? Vai apagar legal. Esse aqui vai ser o 9. Então o 9 é a mesma coisa do 8, só que ele tem contexto. E aí fica mais complicado você identificar quando você vai ter que usar o tal do pauzinho bolinha. Então a gente vai fazer aqui umas 3 questões na sequência, que você tem que ler o exercício e interpretar que vai cair no pauzinho bolinha. Aqui, ó, questão 9. 5 moedas iguais, bastante atenção para essa informação, são moedas idênticas, que devem ser colocadas em cofrinhos distintos. Então são 5 moedas iguais, e você vai colocar em 3 cofres diferentes. Então deixa eu colocar aqui, ó. São 5 moedas iguais, sei lá. Vou colocar aqui, você tem 5 moedas idênticas. 3, 4, 5. Você tem 5 moedas idênticas, ok? São 5. E você vai colocar essas moedas em cofres distintos. Vou representar aqui, ó, como se fosse o cofre 1, aqui como se fosse o cofre 2, e aqui como se fosse o cofre 3. Então perceba que são cofres diferentes e são bolinhas idênticas. Aí eu vou continuar lendo aqui, ó. Ele quer saber o seguinte: tá vendo que nos cofres podem ser colocadas de 0 até 5 moedas. Então você pode colocar todas as moedas no cofre, ou você não pode colocar nenhuma se você quiser. Então você coloca de 0 até 5. Qual é o número de maneiras distintas de você fazer isso? 5 moedas iguais, você vai dividir em 3 cofres, quer dizer que você pode colocar todas as moedas aqui se você quiser. Só que, logicamente, se você colocar todas aqui, os 2 cofres vão ficar vazios. Por exemplo, então você pode pôr 5 moedas aqui, 0 e 0. Você pode colocar 4 moedas aqui, nenhuma de cá e uma de cá. Então perceba que é como se eu não soubesse quantas moedas vão ficar nesse cofre. Pode dizer que nesse cofre vão ficar X moedas.
Tipo, esse X pode ser qualquer número de 0 até 5. Então quer dizer que nesse cofre vão ficar X moedas, nesse aqui vai ficar Y moedas, e nesse aqui vai ficar Z moedas. Eu não sei os valores de X, Y, Z, mas eu tenho certeza que se eu somar X mais Y mais Z, isso tem que totalizar 5. Então, o número de moedas que eu colocar no primeiro cofre, mais no segundo, mais no terceiro, tem que totalizar 5. Aí eu vou fazer a mesma representação do pauzinho bolinha aqui, entendeu? Deixa eu tentar fazer aqui embaixo. Eu vou representar, por exemplo, 2 bolinhas aqui embaixo do X. O que significa 2 bolinhas embaixo do X? Quer dizer que nesse cofre eu quis colocar, por exemplo, 2 moedinhas. São Y moedas. Coloquei 2 moedas aqui. Aí eu quero colocar, por exemplo, uma moeda no cofre do Y. Aí falta colocar mais 2 no C. Aí eu vou colocar mais 2 moedas no C. 2 no primeiro, 2 no último e 1 no cofre do meio. Aí você está percebendo que eu preciso separar as respostas. É para isso que serve o pauzinho. É para isso que serve o pauzinho. Você vai colocar o pauzinho para separar quanto que vale o X de quanto que vale o Y. Então, dá para a gente fazer mais um exemplo aqui, ó. Se você quisesse, você poderia colocar... mas como é que fica se eu colocar 3 bolinhas no primeiro cofre e se eu colocar as 2 no segundo, último cofre, beleza? Se você colocar 3 no primeiro cofre e 2 no último, o cofre do meio vai ficar vazio. Como é que eu represento o cofre do meio vazio? Você não tem que representar. Você tem que colocar o pauzinho separa o X do Y do Z. Então esse pauzinho separa o X do Y. Não tem nada no Y. Então você coloca o pauzinho para representar a diferença entre o Y e o Z. Então perceba que sempre vão ser 2 pauzinhos e vão ser 5 bolinhas. Se você lê isso aqui como sendo uma palavra, é uma palavra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Você tem que contar os pauzinhos e as bolinhas para fazer a permutação. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Permutação de 7, 7 fatorial, dividido pela permutação das bolinhas, que são 5 bolinhas, permutação das bolinhas, e não pode esquecer também da permutação dos pauzinhos, né? Porque se eu pegar esses 2 pauzinhos e trocar de posição, não vai mudar. É como se fosse uma permutação por repetição. A gente tem 5 bolinhas iguais, repetidas, então tem que dividir por 5. E mais 2 pauzinhos iguais, então tem que dividir por 2. Exercício, isso é uma permutação por repetição. Então você coloca 2 aqui embaixo. Permutação de 7, são 7 letras, 5 bolinhas idênticas. Perceba que essa parte de 5 bolinhas idênticas é essencial para o exercício. E 2 pauzinhos que também são idênticos. Essa conta vai dar quanto? Vai dar 7 vezes 21, né? Essa conta vai dar 21. Existem 21 maneiras de você preencher os cofres com 5 moedinhas iguais, do jeito que você quiser. Você pode colocar tudo no primeiro, tudo no segundo, 21 formas. Faz ali, ou de cara? Você vira. Vamos virar. É das bolinhas... O microfone aí, gente, tá aí o microfone. Não dá pra fazer nenhum teste que eu saiba pra melhorar. Né? O ar-condicionado tá ligado, ele 10. Eu vou deixar o 10 e o 11 já montados aqui, ó. 10 e 11 já montados aqui, ó. Exercício 10, a gente fez uma pequena adaptação de uma questão da FUVEST. É uma questão, inclusive, de segunda fase. A gente mudou um pouquinho para ficar mais adequada aqui a nossa live aqui, ó. Questão 10. Calcule de quantas maneiras distintas 8 bolas idênticas, o exercício fala que são 8 bolas idênticas, é como se fosse a questão que a gente acabou de fazer, das moedas idênticas. São 8 bolas idênticas que vão ser distribuídas entre o Luiz e o Antônio. O Dani vai colocar as possibilidades do Luiz e Antônio aqui, ó. São 8 bolas iguais, imagina. 8 bolinhas idênticas e você vai distribuir do jeito que você quiser entre o Luiz e o Antônio. Perceba que você pode dar todas as bolinhas pro Luiz, se você quiser. O Luiz vai ficar com 8 bolinhas e o Antônio vai ficar sem bolinha. Você pode dar 4 para cada um, enfim. O Dani vai listar todas as possibilidades. Ele até já colocou que L mais A igual a 8. Quando ele vai listando, eu vou colocar aqui, ó. Luiz e Antônio. 8 mais 0. 7 mais 1, tá? 7 mais 1. 6 mais 2. 7 mais 1, tá? 7 mais 1. 6 mais 2. 5, 3, 6, 2, 7, 1, 8, 0. Beleza. Ele listou todas as possibilidades, deu 9, né? Deve ter dado 9. São 9 possibilidades. 9. São 9 possibilidades, mas a gente vai resolver a questão pelo tal do pauzinho bolinha. Como é que faz isso? Eu preciso dar as bolinhas para as duas pessoas, são bolinhas iguais. Eu vou dizer que eu vou dar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas por Luiz. Então, perceba que eu estou representando quando o Luiz ganha 5. Eu estou representando isso aqui, ó. O Luiz ganha 5 bolinhas. Se o Luiz ganha 5 bolinhas, o Antônio vai ganhar apenas 3 bolinhas. O Antônio vai ganhar 3 bolinhas. E aí você vai ter que separar a resposta do Luiz da resposta do Antônio. O Luiz ganhou 5 bolinhas, o Antônio 3. Portanto, entre as respostas, você põe o pauzinho, para isso que ele serve. É o pauzinho e a bolinha. O bolinha significa o valor do L, o valor do X, o valor do Y. E o pauzinho significa a separação entre a solução do Antônio e a solução do Luiz. Eu vou fazer outra solução, vou fazer outra possibilidade. Eu poderia, se eu quisesse, colocar só 2 do Luiz.
Eu vou dar só 2 bolinhas pro Luiz. Se eu der 2 pro Luiz, eu vou dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pro Antônio, e aí eu vou ter que pôr o pauzinho no meio para separar a solução do Luiz da solução do Antônio. Perceba que todas essas respostas é como se fosse uma palavra, novamente, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É uma palavra de 9 letras, por isso que a gente faz a permutação de 9. Só que existe repetição. Essas bolinhas são todas idênticas. É essencial o exercício falar que ele vai distribuir coisas idênticas. Então, quando ele vai distribuir objetos idênticos entre pessoas, entre cofres, é uma ideia para você pensar nesse problema do pauzinho bolinho, tá? Quando você vai distribuir coisas idênticas para as pessoas, para os cofres, enfim. Então, você vai fazer permutação de 9 com 8 repetições. São 8 repetições que são as bolinhas idênticas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Permutação de 9 com 8 repetições. Isso aqui vai dar para a gente 9 respostas, como o Dani já tinha listado as 9. Mas aí você pensa, é o que eu tinha acabado de falar agora há pouco, e se tivesse mais pessoas? É a próxima questão, que era o item B da FUVEST. A próxima questão, questão 11, ele quer saber de quantas formas você vai distribuir 8 bolas idênticas com o mesmo exercício. São 8 bolas idênticas. Você vai distribuir 8 bolas para as pessoas Pedro, Luiz e Antônio. Agora são 8 bolas para você distribuir em 3 pessoas. Aí eu vou colocar aqui, ó, Pedro, Luiz e Antônio. Você tem que distribuir 8 bolas. Então perceba que o número de bolas que são bolas idênticas que você vai dar para as 3 pessoas. O número de bolas que o Pedro recebe, mais o número de bolas que o Luiz recebe, mais o número de bolas que o Antônio recebe, tem obrigatoriamente que dar 8. Assim como dava para fazer aqui também, né? Luiz mais Antônio, no exercício passado, dava 8. Agora você vai distribuir as 8 em 3 pessoas. Pedro mais Luiz mais Antônio vai totalizar 8. Aí você vai jogar exemplo aqui, só para você enxergar melhor. Eu poderia dar 2 para o Pedro, eu poderia dar 2 para o Luiz, vou dar 3 para o Luiz, 2 para o Pedro, 3 para o Luiz, já foi 5, falta mais 3 para o Antônio. Isso totalizou 8 soluções, 8 bolinhas, né? Essa é uma das soluções. Aí o que eu faço para separar as soluções? Põe o pauzinho. O pauzinho serve para separar o valor do Pedro, do valor do Luiz, do valor do Antônio. Aí depois você vai permutar todos esses símbolos, porque isso é como se fosse uma palavra. Uma palavra de 1, 2, 3, não pode esquecer de contar o pauzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É como se fossem 10 letras. Só que dentro dessas 10 letras, existem 2 letras que são idênticas, que é o pauzinho. São 2 letras idênticas, que é o pauzinho. O outro pauzinho, isso não acarreta mudança. De novo, como se fosse um anagrama. E o que é um anagrama? É uma palavra, e nessa palavra, a gente tem, no caso, a gente ia ter 2 letras iguais, 2... Então, no caso, teria uma palavra com 10 letras, e teria 2 letras repetidas, que é os 2 pauzinhos, que tem que dividir por 2, e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 8 letras repetidas, então tem que dividir por 8 fatorial também. Sempre a mesma coisa, modelo básico. Depois de se aprender modelo pauzinho e bolinha, vai ficar fácil todas as questões dessas, e as questões são consideradas super difíceis. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É como se fossem 10 letras. Só que dentro dessas 10 letras, existem 2 letras que são idênticas, que é o pauzinho. São 2 letras idênticas, que é o pauzinho, porque se você trocar um pauzinho de lugar com outro pauzinho, isso não acarreta mudança, por isso que é uma permutação com repetição. Aí você divide aqui por 2 fatorial, que é um pauzinho, e você divide por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que são 8 bolinhas, né, no exercício. Você divide por 8, que é a repetição das bolinhas. Essa conta aqui, ó, permutação de 10 com repetição de 2 e 8, vai ficar 45, acho que é isso. 10 vezes 9 por 2, isso. Vai ficar 45 formas de você distribuir essas 8 bolinhas para 3 pessoas. Só que eu só vou mudar aqui, ó, ensinar um exercício agora, que a gente estava discutindo. Rapaz, é live, é ao vivo. A gente podia fazer, inclusive, já caiu o Enem, ele poderia pedir para que todo mundo ganhasse bolinha. Tipo, ele poderia falar assim, ó, quando a gente monta o exercício, que eu acabei de fazer, do Pedro, do Luiz e do Antônio. E se ele falasse assim, ó, ele quer distribuir 8 bolas idênticas entre Pedro, Luiz e Antônio. E se ele falasse que todos eles deveriam ganhar pelo menos uma bolinha? Tem exercício que impõe essa condição. Ele vai impor a condição de que todo mundo tem que ganhar no mínimo uma bolinha. Aí você pensa, se acontecer isso, deixa eu só... seria o... chamar de 11 linhas aqui, tá? É um exercício que eu tô criando agora. Imagina que ele falasse que todo mundo tem que ganhar pelo menos uma bolinha. Então quer dizer que o Pedro tem que ganhar no mínimo uma, o Luiz tem que ganhar no mínimo uma e o Antônio tem que ganhar no mínimo uma. O que você faz? Quando a questão ela impõe essa condição. Você pensa, são 8 bolas. Se todo mundo tem que ganhar bolinha, você pega uma bolinha e dá pro Pedro. São bolinhas idênticas, tanto faz qual você vai dar pro Pedro.
pega a bolinha do Pedro, a primeira bolinha entrega pro Pedro, pega uma, entrega pro Luiz, pega mais uma, entrega pro Antônio. Quando você dá uma bolinha para cada um, você garante, com certeza, que todos esses meninos ganharam bolinha. Você dá uma bolinha para cada um. Então quer dizer que os 3 já receberam bolinha. Então a preocupação sua do exercício, ela acabou. Porque a exigência desse exercício que eu estou criando é que todo mundo recebesse bolinha. Então quando você dá uma bolinha para cada um, esse problema acabou. Então das 8 bolinhas, você deu uma para cada um, sobrou 5. Aí as 5 você entrega do jeito que você quiser. Então quando acontecer essa situação, você dá uma bolinha para cada um, porque todo mundo tem que ganhar uma bolinha, no mínimo. Aí sobra 5, aí as 5 bolinhas, agora você distribui do jeito que você quiser. Aí você pega Pedro, Luiz e Antônio, a partir de agora só existem 5 bolinhas, aí você pode dar, por exemplo, 3 pro Pedro e 2 pro Antônio. Perceba, mas o Luiz ficou sem, o Luiz não ficou sem bolinha, porque lembra que a gente tinha dado uma bolinha para cada um. Então quando você dá uma bolinha para cada um, você garante que todo mundo receba a bolinha, aí tá tudo certo, a gente consegue terminar a questão. 3 e 2, mas aqui não tem ninguém, aí a gente coloca o pauzinho para separar o L e o A, coloca o pauzinho para separar o P e o L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Permutação de 7 com repetição de 2 pauzinhos e 5 bolinhas. Faz a conta aí, vai dar 28. Beleza? Vai dar 28. Quer dizer que então, o Pedro ganhou uma bolinha. Uma bolinha. Tem tido exercício, gente. Pedro ganhou uma bolinha. Então bora lá, questão SAS, modelo, esse modelinho pra gente fazer, só pra dar uma treinada. Vamos começar a ler. 21 medalhas, o maior número já obtido pelo Brasil em Jogos Olímpicos. Foi esse o saldo dos Jogos de Tóquio. Das 21 medalhas dessa edição dos Jogos Olímpicos, 7 foram de ouro, 6 de prata e 8 de bronze, o que garantiu ao Brasil a 12ª colocação no ranking de países. Elas foram alcançadas em 3 modalidades. Nos Jogos anteriores, no Rio 2016, o Brasil somou 19 medalhas e ficou na 13ª colocação. Vamos. Suponha que o aumento no quadro de medalhas brasileiros se mantenha constante nos próximos Jogos Olímpicos de Verão, que ocorrem a cada 4 anos. De quantas formas distintas poderão ser distribuídas as medalhas em 2024, sendo no mínimo 5 de ouro, 4 de prata e 5 de bronze? Então, vamos lá. Ele pediu para o número ser constante. Ele falou que ia ser constante nos próximos Jogos de Verão, certo? Então, em 2016, o Brasil ganhou, ele disse, 19 medalhas. Em 2020, que é o próximo, o Brasil foi o que mais ganhou, somando 21. Você concorda que ele falou que esse aumento ia ficar pro próximo ano, ou seja, aumentou quantos aqui? Aumentou 3 medalhas. Então, em 2024, o Brasil tem que ganhar quantas medalhas? Tem que ganhar 21 mais 3, que seria 24 medalhas, certo? Vamos lá, então as medalhas seriam distribuídas como? Medalha de ouro, quantidade de ouro, mais quantidade de prata, mais quantidade de bronze. Igual a quanto? 24. Mesmo modelinho que o professor fez antes. Só que é o seguinte, ele disse que tem que ser no mínimo 5 de ouro, 4 de prata e 5 de bronze. E quando é assim, pelo menos no mínimo, o que a gente faz nesse modelinho? A gente já tira, sacou? A gente já tira, a gente já garante. Como é que a gente garante? A gente já garante que ele vai ter 5 de ouro, tirando as 5 de ouro. Então ficava medalha total menos 5 de ouro, garantindo já que vão ter no mínimo 5 de ouro. Menos 4 de prata, que ele disse também, e 4 de bronze. Então ficaria... Que valor que ficaria a distribuição que a gente ia ter que ficar? Isso aqui ficaria 9, 13. Ficaria 24 menos 13, que dá igual a 11. Então, a nova distribuição que a gente deveria fazer é entre 11. Então, como é que seria o modelo pausa em bolinha para a gente usar aqui? Nós temos 11 medalhas para distribuirmos entre ouro, prata e bronze. E como a gente já tirou as 5 de ouro, as 4 de bronze, já está garantindo que eles vão ganhar. Então, vamos só permutar entre eles. Como é que seria? Vou dar um exemplo. Vamos supor que ele ganha 4 de ouro, mas não importa, 4 mais 4 de prata, 4, 4, 8, falta 3, e 3 de bronze. Um modelo, certo? Outro modelo. A gente ganharia 8 de ouro, nenhuma de prata e 3 de bronze. Aqui tá nenhuma de prata, pode ser outro modelo também. Só que como a gente já garantiu que ele vai ter, a gente já tirou, das 24 a gente já tirou que ele ia ter 4 de prata, ele já vai ter 4 de prata, entendeu? Então no total não ia somar mais nada, ia somar 4 de prata mais 0. Aqui no caso do ouro ia somar as 8 de ouro mais o mínimo que a gente botou, que era 5. Então ia ficar 13, certo? Você percebeu que isso são iguais, ó. Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 bolinhas, que é o número de medalhas. Aqui também, 8 mais 3, 11 bolinhas e 2 pauzinhos, que a gente vai separar. Aqui no caso, que a gente tá separando 2, é como se fosse um 0 aqui, entendeu? Por isso que tem que separar. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer? Permutação por repetição. Permutação de quanto? De 12. Só corrigindo a questão, de 19 para 21 seriam 2, não 3. Então, aqui deveria ser 2. Então, aqui deveria ser 23 medalhas. Então, aqui, como seria 23 menos a soma das outras, que é 5, 4 e 9 menos 13, daria 10. Então, aqui, gente, errei. Vamos corrigir. Aqui seria 10. A distribuição que a gente ia fazer ia ser com 10. Ok? Então aqui a gente vou tirar uma bolinha de cá, pra ficar certo. Vou tirar uma bolinha de cá, uma bolinha de cá. Pronto, agora ficou 10. Agora ficou certo. Então, vamos lá. A permutação por repetição que a gente ia fazer. Soma tudo, como se fosse um anagrama, de 12 palavras, que é o total, que são 10 bolinhas mais 2 pauzinhos. Aqui é a mesma coisa, 10 bolinhas mais 2 pauzinhos, com repetição de... como se fosse 8 letras repetindo. 8 letras repetindo, mais 2 letras repetindo, que seriam o pauzinho. E os 8 a bolinha. Como é que ficaria esse total? 12 e a repetição. 2 pauzinhos e 8 fatorial, que seria as 8 bolinhas, que seriam as 8 medalhas distribuídas. Quanto que dá isso aqui? Igual a 66. Vira, essa questão ele foi de contexto e foi difícil porque teve não só a parte do pauzinho bolinha, teve essa parte aqui. E essa parte de tirar também para garantir fica super, hiper difícil uma questão dessa. Mas é a questão modelo SAS e modelo Enem. Pode cair, vai ficar entre as mais difíceis e até entre as impossíveis. Mas o modelo é sempre o mesmo, galera, sempre o mesmo.